Olá, olá, bom dia! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro do VT+. Então, antes de nós iniciarmos, eu sei que é domingo, mas eu vou convidar vocês a enviarem essa live para outras pessoas que são vendedores, vendedoras e prestadores de serviço, porque o encontro de hoje vai estar super legal. E nesse programa, nós vamos discutir estratégias para prestadores de serviço, né? Para quem que é prestador de serviço. E aí você pode até estar se perguntando, quem que é prestadores de serviço? Todas aquelas pessoas que servem, que são, pode ser cabeleireiro, pode ser esteticista, pode ser fisioterapeuta, todas as pessoas que prestam algum tipo de serviço. E eu vou estar aqui durante alguns dias junto com vocês, onde a gente vai estar discutindo estratégias para que vocês, prestadores de serviço, possam faturar até 3 vezes mais, usando técnicas e metodologias que funcionaram para mim durante essa minha caminhada também, como empreendedora, como empresária, e coisas que funcionaram, que são simples, pequenos ajustes no dia a dia que podem estar nos ajudando a faturar mais e vender mais também. Então sejam verdadeiramente muito bem-vindas. Eu vou convidar vocês que estão junto comigo. Primeiro quero agradecer, né, pelo tempo, pela disponibilidade de estarem junto comigo nessa manhã. Vai ser o nosso primeiro encontro e para esse primeiro encontro eu verdadeiramente me preparei com conteúdo que vai fazer a diferença para o dia de vocês, para a semana, porque afinal nós estamos começando o ano de 2021. Esse ano que está sendo tão desafiador, tanto quanto 2020, mas a gente já vem sentindo que já está com um pouco mais de força, já vem um pouco mais preparados. E para isso, para quem já está aqui junto comigo, eu vou convidar que vocês tenham, para o encontro de hoje, papel e caneta na mão, porque nós vamos ter várias dicas práticas que a gente vai estar utilizando e vai poder, a partir de sair da live de hoje, já aplicar no dia a dia. Porque muitas vezes a gente acredita que as mudanças precisam ser enormes, né? E as mudanças não acontecem da noite para o dia. São pequenas ações, às vezes a gente até não dá tanta importância e tanta relevância para essas ações, mas são pequenas ações que fazem a diferença no nosso dia a dia. Certo? Então vamos aproveitar, vocês que já estão aqui junto conosco, junto comigo, vamos aproveitar que hoje é domingo, eu vou convidar vocês, inclusive nesse momento, fecharem os olhos de vocês, a gente fazer algumas respirações, aproveitar que hoje é domingo, é o dia de estar na casa do Senhor e agradecer ao Criador por todas as coisas boas e talvez todas aquelas que nos desafiaram a nos tornarmos pessoas melhores, né? Agradecer e entender que nós somos um instrumento do Criador nesse plano terrestre e colocar nossa intenção para que não só o encontro de hoje, mas que o domingo, que depois a gente vai ter, né, conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, seja também um domingo de muita paz e muita luz e de muita relevância para o nosso dia. Nós aprendemos no livro de Gênesis que Deus, antes de criar o homem, Deus criou o jardim, para que depois que o homem pudesse estar aqui na terra, ele pudesse ter o seu, né, pudesse cultivar o seu jardim. E com esse pensamento da gente poder estar criando o nosso jardim, estar nos preparando para uma semana, para um mês e para um ano de 2021, eu quero convidar vocês a agora abrirem os olhos e a gente está realmente, verdadeiramente criando o nosso jardim com tudo aquilo que for de mais bonito, de mais verdadeiro que existe dentro de nós. Que a gente possa aproveitar o ser que nós somos e, a partir da nossa essência, conseguir construir uma vida que seja uma vida abundante, plena, né? E que, de fato, nos faz feliz. Então, vamos lá, pessoal. Antes de eu contar um pouco mais também da onde que surgiu essa ideia, eu vou convidar vocês para que vocês encaminhem essa live. Eu sei que não tem muitas pessoas acordadas agora nesse momento, né? Mas a live não vai ficar salva, então o conteúdo que vocês vão receber vai ser um conteúdo que vai ser online, vai ser ao vivo. Então encaminhem. Talvez tenha um prestador de serviço que precisa escutar o que a gente vai estar debatendo agora, nessa manhã, então encaminhe essa live para algumas pessoas. Bom, vamos lá. Aproveitando essa reflexão que a gente acabou de fazer,
A minha pergunta é agora nesse momento, né? É convidar a pensar como que tá o jardim de vocês agora? Como que vocês percebem o jardim de vocês? Como que ele está sendo cultivado? De que forma que vocês vêm regando o jardim de vocês no dia a dia, né? A gente sabe que nós, prestadores de serviço, na maior parte das vezes, nós somos a empresa. E por nós sermos a empresa, muitas vezes a gente não consegue olhar para todas as áreas dessa empresa. A gente sabe que nós, prestadores de serviço, somos o artista do negócio. Então, somos nós que fizemos a entrega. Eu vou dar um exemplo da minha vida que vai poder ajudar vocês a entenderem um pouco a mais, né? Vamos lá. A minha vida começou lá em Cândido Godói, né? Meu pai e minha mãe eram empreendedores, eles tinham um comércio na cidade de Cândido Godói e eu nasci e cresci naquele meio empreendedor. O que é muito legal e muito do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, eu devo àquela vivência, àquela experiência. Ok, nasci no comércio, cresci no comércio, né? Meus pais tinham bazar, papelaria, tinham livraria. Como é uma cidade muito pequena de 6 mil habitantes, tudo acontecia num espaço físico só. E aí eu fui crescendo, quando eu cheguei aos 13 anos, eu decidi que eu queria me desafiar e queria ter o meu próprio dinheiro e eu tive a minha primeira experiência de trabalho, que foi entregando jornal. Os meus avós eram donos da rodoviária local, então era entregando jornal. A minha primeira experiência foi como prestadora de serviço, porque no momento que eu sirvo alguém, eu estou prestando um serviço. Eu estou ajudando alguém, eu estou resolvendo um problema, eu estou servindo alguém. E aí, eu como prestadora de serviço, eu sempre, né, tentava fazer isso da melhor maneira possível, porque eu era muito jovem. Então, para mim, era uma alegria poder conversar com as pessoas. Aí eu fui crescendo. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu entendi que só ser entregadora de jornal não era mais o suficiente. Eu queria algo a mais. E essa é uma conexão que a gente pode fazer muito para nós como prestadores de serviço. Às vezes a gente presta só um serviço e a gente entende que aquele serviço não vai ser só ele o suficiente. A gente entende que a gente precisa colocar algo a mais. E eu fui ser caixa, com 14 anos eu fui ser caixa na pizzaria dos meus tios. Eu trabalhava durante a semana entregando jornal, estudando e à noite eu era caixa na pizzaria dos meus tios. E aí eu já entendi que aquilo era melhor do que entregar jornal. Logo, num período muito curto, eu desisti de entregar jornal para passar só a ser caixa na pizzaria dos meus tios. E aí, né, fui crescendo, completei 15 anos e eu recebi uma proposta da minha mãe para trabalhar meio período do dia, oficialmente, assim, realmente recebendo funções dentro do negócio dela, que é o bazar, né? E assim eu fiz. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde no bazar da minha mãe e à noite eu era caixa na pizzaria dos meus tios. E eu fui entendendo que mesmo estando numa loja, por exemplo, de produto físico, que em alguns momentos tem a comparação do produto, o que diferencia muitas vezes é o serviço que a gente presta. A forma como a gente apresenta aquele produto ou a forma como a gente traz como uma solução. Ok, eu acabei o ensino médio, entrei para a faculdade e aí eu tive uma possibilidade de trabalhar no Banco do Brasil. Eu era amarelinha no Banco do Brasil. Quando eu fui amarelinha no Banco do Brasil, foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Porque lá eu entendi, e isso talvez vocês já tenham vivido também, lá eu entendi o quanto que uma profissão ou uma função resolvia vários problemas. E o resolver problemas, muitas vezes, quando se fala em financeiro, é trabalhar com o lado da dor das pessoas, né? Eu preciso de um empréstimo, ou aconteceu alguma coisa que não era tão agradável para a família e precisava resolver, ou às vezes até alguma questão de ter algum adultério mesmo, né? E eu entendi também que o Banco do Brasil era algo muito legal, mas também aquilo não era para mim. Eu já fazia faculdade, né? Já estudava administração e eu tive a possibilidade de fazer um estágio trabalhando na Disney nos Estados Unidos. E aí ali eu aprendi, na maior empresa de entretenimento do planeta, o que realmente é prestar serviço. O que realmente é se doar num atendimento, que realmente é entregar 100% para aquelas pessoas que estão acreditando no meu serviço.
E eu vendia pipoca e vendia picolé na frente do castelo da Cinderela. Eu fiz isso durante um período de 4 meses, que foi o período de férias da minha faculdade. E quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que não era mais a faculdade que eu estava estudando, que eu queria continuar. Não era mais aquilo. Então, talvez vocês também já tenham passado por algum período na vida de vocês que as coisas estavam boas. Mais uma vez, o Banco do Brasil para mim estava bom, mas eu entendia que eu podia mais. E quando eu falo, como eu falei no início da live, em pequenas conquistas, a gente precisa entender que às vezes nós não damos o devido valor para o nosso crescimento, para aquilo que a gente já vem fazendo e vem tendo no dia a dia como pequenas vitórias. E são essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas que vão nos levar para outro nível. É exatamente o que vocês estão fazendo aqui, num domingo, às 6h58, estando comigo. Eu vou compartilhar minha história e vou contar para vocês as 3 atitudes que eu tive que fazer para sair de um negócio para 27. E se a gente for pensar, gente, são atitudes que todos nós conseguimos. E esse é meu desejo, ajudar vocês, de fato, a atingir esse objetivo. Porque muitas vezes nós nos limitamos e a gente esquece que nós somos potências ilimitadas. Nós podemos atingir níveis, inclusive, de consciência muito maiores do que a gente está acostumado. Mas eu vou continuar contando minha história. Quando eu retornei para o Brasil, eu tinha aberto a minha cabeça de uma forma que eu disse, gente, não vai ser mais em Cândido Godói, não vai ser mais em Cândido Godói que eu quero ficar, embora eu ame Cândido Godói e eu tenho muita gratidão pela cidade, mas eu sinto que agora eu já tinha conseguido experimentar coisas que, de fato, me colocaram num outro nível. E aí, naquele momento, né, o que eu vou fazer? Enfim, decidi desistir da minha faculdade, não era essa, e eu achava que era um outro curso. Não é mais administração, eu vou querer talvez turismo, né? Tinha voltado de uma viagem internacional, vou querer turismo. Depois acabei indo para comércio internacional, e eu fui entender, gente, nunca vou esquecer, eu fui entender num domingo de manhã, como o domingo de hoje, que o que eu queria verdadeiramente era servir. E como eu contei para vocês que eu nasci no meio de empreendedores, eu entendi que eu queria empreender também. E quando a gente imagina que a gente quer empreender, a gente sempre imagina que a gente vai empreender num mar de rosas, né? Porque daí eu já imagino o quanto que é. Para a maior parte de vocês que são prestadores de serviço vão pensar, porque eu vou ter 20 clientes, ou vou ter 30 clientes, vou ter um ticket médio, né? Que é a média das compras que os nossos clientes vão ter no mês de 200 ou 300 reais. Eu vou faturar 6 mil reais, e aí eu já imaginava, assim, um conto de fadas. Mas a verdade é que esse mundo de empreendedores, ele não é tão conto de fadas assim. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de estudar o mercado, estudar os nossos concorrentes, e, de certa forma, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Mas ok, foi desafiador, e nos momentos que a gente se desafia, a gente vai entendendo que a gente precisa também melhorar. E por isso que nós estamos aqui no domingo, porque o desconforto, no momento que o desconforto começa a fazer parte do nosso dia a dia, a gente começa a se tornar um melhor amigo do desconforto, né? Domingo, ninguém vai acordar domingo às 6h58. Da mesma maneira que no momento que eu voltei, que eu decidi empreender, a questão de compras, ela era muito diferente. Gente, imaginem 15 anos atrás, o acesso à tecnologia, o acesso à informação era diferente. E eu comecei a prestar o meu serviço numa rede que era a primeira rede de franquias do Brasil, gente, que se chama IASG. E o meu serviço era vender. Então, imaginem, gente, há tantos anos atrás, como não tinha toda essa tecnologia, as pessoas saíam das suas casas para comprar um serviço, que era aprender inglês. E o serviço é engraçado, né? Porque a pessoa compra o serviço e ela imagina como que vai ser esse serviço, ela não sabe ainda como que ele vai ser. Ela compra, ela faz a sua matrícula, ela faz a sua inscrição, ela compra uma promessa. E muitas vezes ela se compromete por um período. Então aqui já vai uma dica, fora do conteúdo que eu vou passar para vocês, que se você é prestador de serviço
E se por algum motivo você ainda não tem um contrato de prestação de serviço, isso é algo que é muito importante. Porque durante esses 21 dias, a gente vai entender quais são as formas de vender 3 vezes mais. E a prestação de serviço nos possibilita com que a gente possa estar criando contratos que sejam apenas de um dia com uma prestação de serviço, que possam ser semanais, podem ser quinzenais, mensais, ou podem te dar recorrência de até mesmo 6 meses, 1 ano, e depois a gente ainda vai ter uma escadinha que a gente vai construir formas da gente poder faturar mais. Então, o primeiro ponto é, encontrem algum advogado, algum contador que seja de confiança de vocês e já entendam de que forma o serviço que vocês estão, a área que vocês estão, que pode ser, gente, pode ser até uma tatuadora, um tatuador. Porque tu pensa, a pessoa vai ir fazer uma tatuagem, mas existem formas de eu conseguir recorrência sendo tatuador. Pode ser eletricista, pode ser cabeleireiro, eu vi que o Pedro tá aqui, o Pedro é meu fisioterapeuta, pode ser no ramo da saúde, da fisioterapia. Então tem diversas formas da gente conseguir construir. E lembrem-se, antes eu falei, a gente não pode subestimar os nossos pequenos passos. Ter um contrato é um pequeno passo, se você ainda não tem, certo? Ok, e aí, naquela época, as pessoas vinham até mim pra... Gente, se eu não fosse falar nenhum tipo de besteira e fosse entender o que a pessoa queria, eu não precisava convencer ela. Porque a concorrência era bem menos agressiva. E vocês sabem que em alguns momentos a concorrência até pode ser desleal, né? Mas a concorrência ela era muito menos agressiva. E além da concorrência ser muito menos agressiva, a informação ela era muito mais escassa. Então, em alguns momentos, né, se eu pensar há 20 anos atrás, as pessoas não falavam inglês. Então, elas tinham que sair de casa com um dia. Olha que bizarro, gente, mas elas precisavam ter um dia, um horário marcado. Elas precisavam ter uma conta, né, porque elas assinavam um contrato de 2, 3 mil reais para 1 ano. A única elas pagavam mensalidade numa faixa de 280. E elas se comprometiam nessa promessa de vir toda semana para aprender inglês. E eu vi que tem muita gente que trabalha comigo, inclusive no comercial que está aqui, sabe que esse mercado mudou. E não é só o mercado de serviços, ou então o mercado de idiomas, ou o mercado de educação. Todos os mercados vêm se reinventando. Então a gente precisa entender de que forma a gente precisa qualificar cada um no seu setor. E aí eu fui percebendo, gente, que tudo aquilo que era aquele boom, né, das pessoas virem, ele começou a diminuir. E até então eu não sabia vender. E aí, olhando por números, indicadores e índices, que a gente também vai falar durante esses 21 dias, eu fui percebendo que eu precisava mudar alguma coisa. Mas eu ainda não tinha clareza. Então, se você está aqui e entende que alguma coisa precisa ser feita, mas que você ainda não tem clareza, tá tudo bem. Durante esses 21 dias, a gente vai entender de que forma ou qual que são os pontos que você precisa acertar para poder ir para esse próximo nível. E aí um dia conversando com uma colega minha que é psicóloga, uma amiga minha, ela falou assim, Tamara, se tu precisa vender mais e tu tá percebendo que a quantidade de pessoas que vêm te procurar tá diminuindo, tu vai precisar, além de buscar essas pessoas, ter mais assertividade no fechamento de vendas. E eu falei, bom, é verdade, eu preciso vender mais. A quantidade de pessoas que vêm me procurando tá menor. Então, sim, eu preciso aprender mais sobre vendas. E vamos lá, né, pessoal? Até hoje, não existe uma escola de vendas, alguém que ensina um passo a passo ou uma metodologia, um método para que tu consiga vender prestação de serviço. Porque nós temos algo que a gente faz de uma forma muito comum. A gente fala sobre as características do que a gente vende, né? Eu vendo, por exemplo, um treino que são 2 vezes por semana, 1 hora. Eu vou falando das características, mas eu não falo do benefício. Eu não faço com que o meu cliente ele pensa nos benefícios daqui a 1 ano, daqui a 2. E essa questão que a gente falava sobre o desconforto, em alguns momentos faz com que o meu cliente, que já se tornou um cliente, ele comprou de mim, ele queira desistir ao longo do processo. Então, eu fui entendendo que o que eu precisava, trazendo para a minha área, que é idiomas, era entender que as pessoas não queriam o inglês por si só. Elas não queriam vir 1 vez por semana, 2 horas, para aprender inglês. Elas queriam o inglês para atingir um outro objetivo. Que nesse caso, vocês podem até fazer um exercício. De que forma o produto ou o serviço de vocês pode trazer um benefício para o público-alvo?
É o público-alvo de vocês. Aí vocês podem até, se quiserem escrever, meu público-alvo são jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres. Eles têm de 15 a 25 anos, ou então têm de 10 a 15 anos. Pode até descrever qual que é a classe social, qual que é o bairro que essas pessoas se encontram, porque aí vocês já vão entendendo também qual que é o público-alvo de vocês. E aí eu fui entendendo que eu precisava realmente reinventar e entender qual que é o objetivo dos meus alunos. E aí, pensando num público de 5 a 60 anos, são vários objetivos. Porque a pessoa quer viajar com a família, por exemplo. Eu tenho um adolescente que quer passar no vestibular em inglês. Eu tenho aquele executivo que quer tentar uma vaga melhor na empresa e na corporação. E aí eu fui entender, gente, que era muito mais desafiador do que eu mesmo imaginava. Porque não era só saber sobre vendas, eu precisava entender sobre pessoas também. Precisava entender sobre gente, que é tão desafiador hoje em dia, tá cada vez mais desafiador, mas cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. E aí eu comecei a estudar. Né? Como não existia escola de vendas, eu comecei a estudar. Eu assistia vídeo no YouTube, eu lia algum livro, eu conversava com pessoas da área, né? Pessoas que trabalhavam já com idiomas em outras cidades, pessoas que trabalhavam com prestação de serviço. E eu fui percebendo que as pessoas ainda não tinham dado, sabe? Não deu aquele clique ainda, as pessoas ainda não tinham despertado para isso. E se você está achando que agora está sendo difícil entender e aprender sobre vendas, gente, imaginem há 15 anos atrás. Era muito mais difícil, principalmente quando se fala em prestação de serviço. E aí eu comecei a entender quais que eram os benefícios do que eu fazia e do que eu atendia e quais que eram os meus, quais que eram as minhas fortalezas, né? Quais que eram os pontos fortes. Porque além das pessoas comprarem no meu negócio, elas tinham a opção e a oportunidade de comprar de outros vendedores que trabalhavam no mesmo negócio. Então, de repente, se você é prestador de serviço e hoje, por exemplo, você é a pessoa que entrega a tua arte, né? Você é a pessoa que presta o serviço, que faz a parte operacional e tem uma outra pessoa que vende, você também deve perceber que em alguns momentos os clientes de vocês não buscam o vendedor, mas buscam você como esse artista, né? Porque tu é referência, tu é autoridade, tu é a pessoa que eles buscam comprar. E era mais ou menos isso que acontecia. Então eu comecei, gente, um trabalho de estudo muito legal, que não foi fácil, foi inclusive bem desafiador. Em alguns momentos eu dei pausa, pensei em desistir, mas eu fui entendendo que cada mês que se passava, cada semestre que passava, eu precisava desenvolver mais. E eu criei um método, gente, de vendas que eu vou contar em algum momento para vocês. Ele é um método 100% eficaz, tá? Ele funciona, ele já foi testado não só na minha área, que é a área de educação, mas ele já foi testado na área de saúde, na área de bem-estar, com resultados fantásticos. Ele já foi testado na área de culinária. Então, caso você é alguém que é doceira, produz algum tipo de comida, precisa fazer festa, né? Atender dessa forma, também já foi testado em outras áreas e ele funciona. Então, é muito mais fácil. Quando eu fui fazer, quando eu comecei, eu não tinha alguém como referência que já tinha o método. Então, para vocês vai ser muito mais fácil ter essa proximidade e a gente poder estar trocando essa ideia do passo a passo do que, enfim, ter que começar do zero, certo? Bom, então vamos lá, deixa eu seguir, contei um pouco da minha história para vocês entenderam, né, como que eu cheguei até aqui. E agora, o que é bem importante nós entendermos, e que é a minha promessa para vocês também, é que eu tive foram três atitudes bem importantes, assim, bem importantes, e foram as atitudes que fizeram a mudança, que me impulsionaram para a mudança. Então vamos lá, a primeira delas anotem aí, pessoal, a primeira delas é escrevam aí, abrace a perturbação. Vai dizer assim, Tamara, como assim abrace a perturbação? Vamos lá, vamos pensar quando nós éramos crianças, né? Quando nós éramos estudantes na escola, ou até mesmo se talvez, né, você teve um tipo de educação mais caseira. Toda vez que a gente fazia algo que a gente gostaria de fazer de uma forma diferente, nós éramos
Nós éramos punidos, né? Punido é uma palavra mais forte, mas nós éramos, de certa forma, cortados. Por que nós éramos cortados? Porque nós vivemos numa sociedade com culturas, com crenças e com, de certa forma, limitações. Nós temos a tendência, como seres humanos, a pensar que a forma como que nós somos criados é a forma certa de se viver, a forma que é a forma correta, assim é o certo, e dessa forma a gente quer, em alguns momentos, ainda transformar as pessoas do nosso meio a acreditar que é assim é o certo, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que existem outras possibilidades, existem outras formas de entender o mundo. E aí, no momento que a gente começa a ver as outras possibilidades, até o Edivaldo botou aqui, abracei, eu aprendi uma coisa com o Edivaldo que está aqui, ele disse que quando a gente aprende a ver algo, a gente não consegue mais desver. E é exatamente isso, no momento que eu deixo e não quero mais ficar na conformidade, eu preciso abraçar a perturbação. E vocês já mostraram, né? Nós estamos em 20 pessoas aqui. Vocês já mostraram que vocês querem abraçar a perturbação. Vocês querem fazer o novo. Vocês querem fazer o diferente. Vocês querem buscar o algo a mais. E aí tu vai dizer assim, tá, Tamara, mas por onde eu começo? Ponto número 1. Na primeira atitude, no abraçar a perturbação, ela vai virar um hábito. Ela tem que virar um hábito. Se 40% das nossas ações viram hábitos, abraçar a perturbação precisa ser um hábito se você quer vender 3 vezes mais. Por quê? Porque tu vai entender por onde começar agora. Tu vai escrever aí quais são as tuas 3 maiores dores hoje. Quais são as 3 dores que te deixam em maior desconforto? Talvez seja ter que vender o teu produto no momento que tu tem que estar entregando o produto. Talvez tenha que ser gerenciar pessoas, começar a escrever processos, começar a organizar você como prestador de serviço, como uma empresa, como um negócio. Mas escreva quais são as suas 3 maiores dores, porque em algum momento desses 21 dias nós vamos retomar a essas dores. E aí eu vou dizer para vocês, eu vou contar uma história, na verdade, para vocês, do momento que eu entendi que abraçar a perturbação ia me levar para outro nível. Eu falei para vocês que quando eu voltei para o Brasil, eu abandonei a faculdade, né? Saí de Cândido Godói e vim morar para Santa Rosa. E comecei a trabalhar no Yazid, que é essa primeira marca de franchising do país, né? Essa marca passou por diversas mudanças e transformações. E os valores que eu e meus 2 sócios tínhamos não estavam mais de acordo com essa marca. Sabe quando tu deixa de comungar os valores, talvez até no teu negócio, né? Eu sou um prestador de serviço, mas essa prestação que eu sirvo agora, ela não serve mais para mim. Eu posso ficar na mesma área, por exemplo, se eu sou um dentista, eu posso ficar na mesma área, mas ao invés de agora eu fazer tratamento de canal, eu vou querer fazer harmonização facial. Eu sigo na faculdade que eu tive, que eu me formei, mas eu vou para uma outra área, né? Porque eu não comungo mais, aquilo não faz mais sentido para mim. E foi o que aconteceu. No momento que eu entendi que abraçar, e que nós entendemos que abraçar a perturbação e sair de um negócio que estava extremamente estruturado, com processos muito bem claros, mas que os valores não faziam mais sentido, sabe, aquela energia de ter que acordar de manhã e representar uma marca, representar um negócio ou um serviço, não fazia mais sentido. Chegou o momento de desconstruir tudo aquilo que já havia sido construído e começar do zero. Então entenda, nesse momento, qual que é a perturbação que tu precisa abraçar? Qual que é o primeiro passo da perturbação que tu precisa abraçar para começar a fazer essa mudança? Qual que é o primeiro passo? E não pensa nesse momento, mas eu não sei como que eu vou fazer esse movimento. Porque no momento que tu colocar a intenção, os sinais, gente, é impressionante, eles vão começar a aparecer. No momento que eles começarem a aparecer, as pessoas que vão te ajudar ou que têm já esse know-how e essa expertise, elas vão chegando, certo? Atitude número 2, tá? Atitude número 2. Treine todos os dias. Treine todos os dias. Quando nós somos prestadores de serviço, a gente acha que a gente já domina o que a gente faz. E aí vem um grande ponto. A gente pode dominar a nossa prestação de serviço, mas o que mais
a gente precisa dominar para que nós não sejamos só um prestador de serviço, que não seja apenas um autoemprego isso que eu faço, mas também seja um negócio. Ó, eu quero convidar vocês agora a pensar, e talvez em algum momento da vida de vocês já tenham feito essa reflexão. Quando nós somos prestadores de serviço, nós somos a nossa máquina, né? Nós somos muitas vezes as pessoas que... Nós temos a prospecção, nós precisamos fazer a venda e nós precisamos fazer a entrega. Eu tenho certeza que a maior parte dos prestadores de serviço que estão aqui tem esse caminho para fazer. Precisam vender, precisam fazer a entrega e precisam prospectar, né? Porque sem prospecção eu não tenho volume no meu funil de vendas, vai secar minha máquina de vendas. E o que acontece se tu decidir ficar 15 dias curtindo algum tipo de férias, né? Eu vou sair para descansar, ou até mesmo eu quero curtir um tempo com a minha família, ou eu preciso fazer um curso de especialização. O que acontece quando tu para de prospectar, quando tu para de entregar e quando tu para de realmente, sabe, fazer essa venda? Se tu não tem uma recorrência, provavelmente a tua renda, a tua receita mensal, ela vai cair muito. Porque tu não vai estar mais no dia a dia para poder estar fazendo esse volume. Então, se esse é o teu caso, prestador de serviço, que precisa buscar novos clientes, porque às vezes tem um prestador de serviço que presta um serviço, ele não tem uma assinatura mensal, uma assinatura anual, né? Ele presta um serviço e aí acabou. Então, se nesse momento que tu tá agora, da tua vida, da tua carreira, da tua profissão, tu é a pessoa que precisa prospectar, ou seja, buscar novos clientes, trazer novas oportunidades, tu precisa vender. E a gente sabe que o ciclo de vendas nem sempre é alguém manda um WhatsApp, eu mando a informação e fecho. Às vezes eu tenho que negociar, porque eu tenho outros concorrentes, tem a questão de localização, tem a questão de financeira, então tem outros pontos que precisam ser analisados. E eu ainda preciso fazer entrega. E se eu sair, é um problema, né? Porque eu vou deixar de fazer dinheiro, de faturar naquele mês determinado ou específico. Então, quando eu falo em treinar todos os dias, não entendam que seja só na tua área. Ah, é claro, se tu conseguir ainda ser um especialista e tu consiga ser referência naquilo que tu faz, no teu bairro, na tua comunidade, na tua cidade, excelente. Mas entenda que você é prestador de serviço, além de prestar o serviço, se você quer realmente se tornar dono do teu negócio e criar isso como uma empresa, você vai precisar entender de outras áreas. E daí tu pode se perguntar, tá, Tamara, mas quais são as outras áreas? Até mesmo na carreira como vendedor, tu precisa entender sobre marketing. Tu precisa entender sobre negociações. Tu precisa entender sobre mercado. Tu tem vários outros processos. Gente, eu fiz um curso no início desse ano que é gerenciamento de projetos. Nossa, o que acelerou em outros projetos que eu tava é absurdo. Então, quais são os treinos que tu precisa fazer todos os dias? E não precisam ser treinos longos. Defina qual que é a habilidade que tu queira melhorar e treine durante um mês, 15, 20 minutos. E o que é legal, não é você necessariamente que precisa buscar esse conteúdo. Busque ter um relacionamento com outras pessoas também que já estão inseridas nesse mercado. Se o teu mercado, por exemplo, for um mercado mais específico, falava antes da questão da área da odontologia, né? Por exemplo, você é uma dentista. Eu quero sair de ser uma especialista em tratamento de canal e eu quero ir para a harmonização facial. Entendam quem são essas pessoas dessa área e começam a fazer um passo simples, seguir no Instagram, entender qual que é o conteúdo que essas pessoas estão comunicando. E quanto mais tu puder criar essa ambiência de estar nesse meio, mais fácil vai ser tu conseguir acessar esse conteúdo. E com mais fácil tu acessar esse conteúdo, mais rápido tu vai conseguir dar o próximo passo. Certo? Então vamos lá, só pra gente recapitular. A primeira atitude é abraçar a perturbação. A segunda atitude é treinar sempre. E a terceira, acho que não existe assim uma mais importante do que a outra. As três fizeram com que eu pudesse sair de um negócio para 27. A terceira é criar processos e o mais importante, gente, não é só criar o processo,
é criar uma estrutura de processos, é fazer com que as áreas consigam ter uma vida própria. E eu vou explicar isso para você de uma forma bem... que vai fazer bastante sentido para ti. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de treinar com o Tony Robbins nos Estados Unidos e eu aprendi com ele um negócio que fez total diferença na minha vida. Ele falava também sobre prestadores de serviço e quando ele falava sobre prestadores de serviço, cada palavra fazia sentido para mim. Ele usou um exemplo que não vai fazer muito sentido para nós nesse momento, porque eu acredito que ninguém seja do ramo de marketing multinível. Então, para ficar mais fácil a conexão, eu vou trazer para minha área, tá? Para minha área, que é a área de educação. Pensem, pessoal, num professor, pode ser assim, um professor de matemática, que ele é o prestador de serviço. É um professor de matemática. Podem fazer uma conexão até com alguém que vocês conheçam que é professor. Tem minha prima que entrou aqui e deu um olá, que é a Dani, ela é professora de espanhol. Vou usar a Dani como exemplo, tá? Então, pensem numa professora de espanhol que estudou na faculdade, que dá aula em alguma escola específica, né? Ela é a prestadora de serviço. Ela é a artista, então coloquem lá. Professora de espanhol, do lado escrevam artista, tá? Quando eu sou um professor, eu preciso automaticamente trocar as horas do meu dia por esse trabalho e por um salário, certo? Se eu tiver 8, 10, 15 ou 20 alunos, eu vou receber o mesmo salário, a não ser que a empresa que eu trabalho, que nesse caso, como é a Hey Peppers, eu tenho um plano de carreira. Se eu não tiver algo que vai ser específico dentro do meu negócio, não importa quantos alunos eu vou ter um salário que vai ser aquele salário padrão, certo? Então, nesse caso, o professor, ele é o artista. Ele é a pessoa que vai fazer a entrega da promessa, né, que aquele vendedor fez. Então, ele vai ter um salário específico. Aí vai chegar um determinado ponto da vida dele que ele vai ser referência. Ah, eu sou a melhor professora de espanhol da minha cidade. Daqui a pouco eu já estou gerando até conteúdos e eu me torno uma referência regional ou até mesmo, enfim, outras pessoas passam a me conhecer. E aí eu entendo e vejo uma grande oportunidade. Eu não quero mais ser só professora. Eu quero ser dona de um negócio, certo? Mas eu não consigo sair de ser artista para ser dono do meu negócio. Eu tenho uma escada para fazer. Porque no momento em que eu vou deixar de ser a professora para ter o meu negócio, eu vou precisar ter pessoas que vão dar aula tão bem quanto eu. Então eu preciso treinar e capacitar essas pessoas. E aí eu passo a ser uma líder, certo? Então eu sou artista que faço a entrega todos os dias da minha aula, eu vejo uma oportunidade e aí eu vou me tornar uma líder. Por que uma líder? Porque não basta ser só mais a professora, eu vou criar um negócio. E para eu criar um negócio, eu vou precisar entregar essa prestação de serviço. Então, eu vou precisar ter tantas pessoas tão boas quanto eu na sala de aula fazendo essa entrega. Mas, além disso, eu vou precisar ter pessoas vendendo o meu produto. E, além disso, eu vou precisar ter pessoas cuidando do meu marketing. E vou precisar ter pessoas gerenciando o meu financeiro. Então, inevitavelmente, eu vou ter que ser uma líder. Ai, Tamara, mas eu só sou professora de espanhol, eu ainda não sou uma líder. Perfeito. Nesse momento, tu vai começar a criar os teus processos. Então, tu vai definir primeiro aquilo que tu mais sabe fazer com maestria, que é dar aula. E depois tu vai entender quais são os fatores essenciais e importantes que o meu negócio vai precisar ter. Ponto número 1, gente, não tem o que discutir. Se o negócio não tiver vendas acontecendo, tu pode ser referência, ótimo. Mas se não tiver vendas, o teu processo de prosperidade, em algum momento ele vai parar. Se tu não comunicar o teu produto, o teu serviço, ele não vai ter um flow. Então, sim, tu vai precisar entender sobre vendas. Tá, mas eu só sou professora de espanhol, como que eu faço esse processo? Tu vai começar a descrever tudo aquilo que tu acha. E aí que é legal. Quando nós começamos o nosso negócio, a gente pode, cada um de vocês pode, colocar o gostinho de vocês, a marca de vocês, a cara de vocês. Então, tu vai colocar de que forma que tu quer que a venda aconteça. E muitas vezes a gente não para pensar como que acontece uma venda. A gente não tem de uma forma mental um processo ou um padrão de vendas. A gente acha que falar sobre os benefícios do nosso serviço vai ser o suficiente. E não é.
Então, durante esses 21 dias, eu vou ajudar vocês a criar um padrão de serviço, um padrão de vendas e um padrão de entrega também, que já funcionou para mim e para outras pessoas que eu ajudei a fazer esse flow, ok? Perfeito, nós temos o líder, nós saímos do artista e fomos pro líder. Aí quando o líder já tá cansado, ele já tá exausto, meu Deus, eu era um professor, eu criei meu negócio, eu criei toda uma estrutura e eu tô trabalhando. Talvez nesse momento tu esteja na tua vida, aquele momento assim, que tu entra de manhã e trabalha até a noite e tu entende que se tu ficar um dia fora do teu trabalho, as coisas já não aconteceram como deveriam. Ou tu já não faturou tudo aquilo que tu estava imaginando ou que tu pudesse faturar. Essa parte é boa, se tu estiver nesse nível. Porque esse nível é o penúltimo para te levar para ser dono do teu negócio. Mas tem um ponto, gente. Para sair de artista, para ir para líder e para o terceiro da pirâmide, que é ser dono de negócio, tu vai precisar, assim, investir muito. E quando eu digo investir muito, é investir muito em ti. Investir muito na tua formação, investir na tua formação como dono do negócio, né? Como a tua empresa, como ser empreendedor mesmo. Tu vai precisar investir em ti, tu vai precisar investir nas pessoas que estão contigo. E o mais importante nesse processo todo, né, de sair de líder para ser dono, é ter clareza aonde tu vai querer que o teu negócio esteja daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. Porque quando nós estamos na prestação de serviço, nós estamos tão no piloto automático, aquilo tá tão regrado, eu tenho que ir, porque eu tenho o cliente às 10 da manhã para atender, eu tenho às 11, às 12, às 1, às 2, e eu me envolvo com essa entrega com esse meu cliente. E eu esqueço de pensar, tá, onde que eu quero que o meu negócio esteja daqui a 5 anos? Aonde que eu quero estar daqui a 5 anos? O que eu vou querer estar fazendo daqui a 5 anos? Então pensem, nesse momento, se tu é o prestador de serviço, e se tu tá hoje fazendo essa entrega, talvez tu ainda não tenha parado para pensar. Se tu continuar fazendo exatamente o processo que tu vem fazendo no último ano, nos últimos 3, nos últimos 5, provavelmente daqui a 5 anos você vai estar fazendo a mesma coisa. E se vocês estão aqui num domingo de manhã, né, às 6h58, provavelmente, muito provável, a não ser que vocês sejam muito meus amigos, né? Então aqui para me dar um incentivo, muito provável vocês queiram fazer algo de diferente na vida de vocês. Vocês querem daqui a 5 anos poder sair, curtir um mês fora, ou até talvez ensinando outras pessoas aquele processo que vocês já passaram, aquilo que vocês já viveram. E é legal fazer essa reflexão num domingo, né? Porque o domingo ele tende a ser um dia mais calmo, um dia que a gente curte mais a nossa presença, curte, né, a família, os amigos, dá uma relaxada também. Então esse é meu convite, né? Pensa onde que você quer estar daqui a 5 anos e o que vai ser bom, a gente vai poder juntas, né, e juntos construir esse caminho do dia a dia de vocês. Então antes da gente poder se encaminhar para o final, se fez sentido esse nosso bate-papo de hoje, né? Se tu acredita que durante esses 21 dias tu pode e tá de fato disposto, porque nós vamos ter que experimentar. Se vocês realmente querem vender 3 vezes mais em um mês, gente, a gente vai ter que experimentar a nossa melhor versão. A gente vai precisar fazer realmente o extra. Eu sempre digo que nós somos ordinários por natureza. E se nós quisermos ser extraordinários, a gente vai ter que fazer coisas extras. A gente vai ter que acordar mais cedo, a gente vai ter que ler mais, a gente vai ter que estudar mais, a gente vai ter que pensar mais e vai ser muito gostoso, porque vocês também vão pensar mais na vida de vocês. Vocês vão ter um momento para vocês olharem para a vida de vocês como prestadores de serviço, lá como artista. Vocês vão poder olhar para a vida de vocês como realmente inspirações, como líderes, né? Quem vocês realmente são no meio que vocês estão inseridos. E depois vocês vão poder entender que vocês vão poder trazer vocês como prestadores de serviço, como líderes, donos do negócio. Eu fiz um trabalho há 3 meses atrás, onde eu falava sobre prosperidade. E o que a gente está fazendo isso aqui hoje é dar o primeiro passo para a prosperidade. Imagina que nós somos sementinhas, né? Então nós queremos estar plantados no lugar no solo mais fértil, no solo mais preparado, no solo mais qualificado, para que depois, né? Como eu sou só uma sementinha, aí eu vou para o próximo passo. Eu preciso cuidar
aonde que eu vou lançar essa semente e vou precisar irrigar ela, eu vou precisar tratar ela bem, eu vou precisar olhar para ela com muito amor, para que depois essa sementinha se torne uma árvore e essa árvore dê frutos. Né? A natureza ela é tão impressionante porque ela nos permite fazer tantas analogias e a nossa vida ela tem essa conexão. Nós somos uma sementinha e tudo aquilo é inevitável. Talvez em algumas estações a gente, principalmente no inverno, a gente não dê frutos, a gente fica mais introspectivos, né? A gente pode entender nós como uma semente e essa semente ser feita essa conexão com a natureza conosco, certo? Então, se fez sentido para vocês esse nosso bate-papo, as nossas lives elas vão durar exatamente esse período, em torno de 30 a 45 minutos. Elas vão acontecer todos os dias até o dia 30 de janeiro, às 6h58. Eu convido vocês, se fizer sentido para vocês, a participarem durante os 21 dias. Não interrompam o processo. Permitam-se realmente a viver esse desconforto. Permitam-se a viver esses 21 dias na melhor intensidade. E também, se vocês acreditam que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas que são prestadores de serviço, que estão querendo começar um negócio, que estão querendo melhorar o processo do negócio, ou que estão querendo, sabe, realmente sair do artista para ir para o líder, ou sair do líder e, de fato, ir para o dono de negócio, eu convido vocês a encaminhar, né, o meu perfil. Até mesmo se, né, fez sentido para vocês, printar essa imagem de agora, né, e colocar lá a tagzinha eu aceito o desafio, né, eu vou estar aí os 21 dias, porque o programa VT3+, ele é exatamente isso. Eu vou entregar para vocês em 21 dias. Se vocês, de fato, fizerem o passo a passo que começa amanhã, segunda-feira, um resultado absurdo, ainda mais nesse mês, indiferente do ramo que vocês trabalham, né? Eu estou num ramo mais específico ou num ramo onde que já está mais batido, onde tem muita concorrência. Eu estou fazendo uma promessa para vocês. É claro que toda promessa tem 50%, né? Da pessoa que está prometendo e da pessoa que vai estar junto comigo para colocar na massa e fazer cumprir. Certo? Eu desejo, gente, um domingo super abençoado. Quero agradecer o tempo de vocês, agradecer por vocês estarem comigo nesse domingo. Eu decidi, né, eu falei, gente, se eu for falar sobre atingir metas, sobre ultrapassar limites, eu quero que já comece no desconforto. E não tem maneira melhor do que começar no domingo às 6h58. E aí, pessoal, tá? Eu vou fazer um convite para vocês, eu já estava quase me esquecendo. Eu vou fazer um convite para vocês entrarem no meu canal do Telegram, que o link do Telegram tá aí na bio, tá? Durante esses 21 dias, eu vou estar trazendo para vocês não só técnicas e métodos, mas também conteúdos super relevantes nessa área que é prestador de serviço, que é vendas, que é ser dono de negócio, que são estratégias. Então, conectem no meu conteúdo do Telegram, porque vocês vão estar recebendo durante os 21 dias vários conteúdos legais. E a partir de amanhã, vocês vão estar recebendo as tarefas, né? O que vocês vão ter que executar durante os 21 dias. E o que é muito importante, gente, essa live não vai ficar salva. Porque senão seria muito cômodo, né? Pô, a Tamara acorda de manhã cedo, ela prepara o conteúdo e às 9 horas da manhã eu vou lá assistir para aplicar. Não, ela vai sair do ar, agora mesmo ela já sai do ar e essa live esse conteúdo não vai ser visto por ninguém mais além do que vocês, 25 pessoas que estão online nesse momento. Então é exatamente isso, é para valorizar também o esforço e a dedicação de vocês. Certo, galera? A partir de amanhã, vocês vão estar já com conteúdo no dia a dia e só vai ter acesso ao conteúdo daquelas pessoas que estiverem online, porque vai ter um código para acessar o conteúdo. Então, aproveita agora, quando encerrar a live, já vai para o canal do Telegram, já te inscreva, porque durante os 21 dias vai ter muito conteúdo super legal que vai fazer toda a diferença na vida e na carreira de vocês, certo? Um beijo, um excelente domingo, um excelente final de semana. Fiquem bem, aproveitem e amanhã às 6h58 a gente se encontra aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.